seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Saúdo você com a palavra de João 15, versículo 7, onde Jesus Cristo diz: "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito." Essas palavras quero saudar a cada um, a cada uma, dar as boas-vindas e que a palavra de Deus de fato permaneça conosco em nosso coração e que ela nos motive e nos ajude também na nossa prática cristã. Convido você para que juntos tenhamos um momento de oração. Bondoso Deus, nós queremos agradecer-te por mais essa oportunidade de culto que tu nos dás. Agradecemos por tua palavra, que é orientadora nas nossas vidas. Agradecemos porque tu vens ao nosso encontro e tu falas conosco. Por isso pedimos, ó Deus, que tu possas falar aquilo que nós precisamos ouvir. Que a tua palavra possa dar orientação, possa dar sabedoria, discernimento a cada um de nós. E tu sabes, ó Deus, também aquilo que estamos precisando. Por isso, fala conosco. Abra a nossa mente, dá-nos entendimento da tua palavra. Assim oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Convido você para que ouçamos o hino, também a história bíblica das crianças. Tia Márcia, e hoje venho aqui contar uma história para vocês, uma história que está escrita aqui na Bíblia, lá em Êxodo 19. Aqui em Êxodo 19 conta a história de um povo que vieram e fizeram acampamento debaixo de um morro que se chamava o Morro de Sinai. E nesse morro, bem em cima, ficava Deus. Deus estava lá. Então Moisés chegou e subiu aquele morro, foi lá e conversou com Deus.
contou tudo para Deus o que estava acontecendo, que esse povo estava acampado aqui embaixo. Então Deus disse para Moisés: Moisés, você vai lá, chama os líderes desse grupo e fala para eles que eles são o meu povo e vão ter que obedecer às minhas ordens. Então Moisés desceu o morro e chamou os líderes, fizeram uma reunião e conversaram. Moisés falou tudo. Imediatamente aquele povo todo concordou. Sim, Moisés, vamos fazer tudo o que Deus quer. Então Moisés subiu novamente naquele morro de Sinai e falou com Deus de novo. Deus, aquele povo todo concordou com o que você disse. Então Deus disse: Moisés, você volta lá, que no segundo ou terceiro dia eu vou aparecer para esse povo, para eles me conhecer, para ouvir a minha voz, e eu vou explicar para eles o que eu quero. Então Moisés desceu aquele morro, chegou lá e falou com eles de novo, que Deus tinha dado a ordem, que eles eram para se purificar, lavar as roupas e ficar esperando, que Deus iria tocar as trombetas e ele ia aparecer para eles. E também Moisés tinha que fazer uma marcação para aquele povo nenhum subir naquele morro. E isso tudo foi feito. Moisés cumpriu tudo o que Deus tinha pedido. Então, aquele povo obedeceu tudo que Deus tinha falado também. Então, de repente, o céu começou a se escurecer, começou a dar um trovão bem forte. Aquele pessoal que estava acampado começaram a ficar todo assustados. E também Moisés também estava assustado com o que estava acontecendo. Mas de repente apareceu uma nuvem preta e Deus apareceu e chamou por Moisés. Moisés foi, conversou com ele e aquele povo todo apareceu também. Então Deus explicou as suas ordens, por que ele estava aparecendo. Então Deus falou dos mandamentos que temos na nossa Bíblia. São 10 mandamentos, não é mesmo, crianças? Mas hoje vamos falar só do primeiro mandamento. Do primeiro. O que será que o primeiro mandamento quer falar para nós? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. E o que será que esse mandamento quer dizer para nós? Que deveremos ter somente um Deus. Só temos um Deus, que é o nosso Deus. E esse nós temos de amar, seguir e fazer tudo o que os mandamentos dele dizem. E temos de saber, crianças, que na nossa vida temos de somente servir a esse Deus que é vivo, esse Deus que nos cuida e que nos protege. Sabe? A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, em ti confio.
semana. Tudo de bom para vocês. E não se esqueçam, crianças, a próxima história é domingo que vem. E também vamos servir ao nosso Deus vivo. Texto bíblico de reflexão para este momento encontra-se no Antigo Testamento, texto de Êxodo, capítulo 20, os versículos 1 a 6, que dizem assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que Deus possa abençoar esse momento onde queremos refletir sobre a palavra de nosso Deus. Nós hoje vamos dar início a uma série de pregações voltadas ao tema dos mandamentos. E aí eu te pergunto, quais são os mandamentos deixados e dados por Deus? Acertou se você disse 10 mandamentos, exatamente. E aí, pensa um pouquinho, qual que é o 3º mandamento? Qual que é o 8º mandamento? Ficou um pouco mais difícil? Então acompanhe conosco essa série sobre os mandamentos, onde a cada domingo nós vamos estar trabalhando um mandamento em específico. E hoje quero trabalhar com vocês o 1º mandamento este que nos diz: Eu sou o Senhor seu Deus, você não deve ter outros deuses além de mim. O que esse mandamento reflete? Por que será que Deus deixou esse mandamento para o povo? O que ele quer nos ensinar através dele? Não é difícil nós encontrarmos pessoas que interpretam muitas vezes de forma equivocada os mandamentos, essas ordens de Deus. Já ouvi pessoas dizerem que os mandamentos são uma espécie de prisão que Deus nos coloca, onde Deus nos priva da liberdade, como se tirasse um peixe do mar e o colocasse dentro de um aquário. Mas fato é que os mandamentos, na verdade, querem proteger a nós seres humanos. Os 10 mandamentos estão no livro do Êxodo, o 2º livro do Antigo Testamento, e Êxodo significa saída, significa libertação. Por muito tempo, por muitas décadas, o povo de Deus era escravo lá no Egito. Os israelitas eram obrigados a trabalhar de uma forma pesada, de uma forma intensa, sem descanso. Enquanto isso, o rei do Egito adquiria posses e mais posses, isso a custas do trabalho duro, árduo dos israelitas, desse trabalho, dessa obra escrava por parte do povo de Deus. E após anos desse intenso sofrimento, Deus designa uma pessoa, um líder, ele chama Moisés para libertar o povo de Deus. Conforme o relato bíblico, mesmo com as suas grandes limitações, Moisés, com o auxílio de Deus, liberta esse povo dessa escravidão. E no caminho rumo à terra prometida, o povo de Deus acampa ao lado do Monte Sinai, onde Moisés recebe as 2 tábuas da lei, nas quais então estavam os 10 mandamentos.
E diante do texto bíblico, devemos nos perguntar: nesse ano, em nossa vida, o que te escraviza? Você é escravo do quê? De quem? Não precisamos nos esforçar tanto para percebermos que o ser humano tem grande capacidade de criar novos deuses. Para criar mentiras, para matar, seja com palavras ou atitudes, para roubar bens ou até mesmo roubar a dignidade do nosso próximo. Enfim, a gente não precisa se esforçar tanto para percebermos o quanto as nossas palavras e as nossas atitudes, por vezes, são contrárias aos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não têm outro objetivo senão organizar a nossa vida. E isso em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, os mandamentos querem tornar sadia a nossa relação com Deus e também a nossa relação com o próximo, para que não nos tornemos escravos novamente. Vamos fazer uma comparação. Imaginemos que os mandamentos são como um guarda-chuva. Eu tenho a liberdade de usar o guarda-chuva ou não. Mas, se eu resolver não abrir o guarda-chuva num dia com chuva, eu corro o risco de me molhar ou, mais ainda, inclusive, pegar um resfriado, uma gripe. Assim também são os mandamentos de Deus. Eu tenho a liberdade, Deus me dá a liberdade de colocar eles em práticas, de fazer uso desses mandamentos na minha vida, ou não. Mas eu preciso arcar com as consequências dessa minha escolha, dessa minha atitude. Como eu mencionei, nós hoje queremos abordar o primeiro mandamento. E esse mandamento nos fala para que não adoremos outros deuses, para não fazer outras imagens, não nos ajoelhar diante de ídolos, situações, coisas que acabam por nos escravizar. Sempre quando nós depositamos a nossa confiança em algo criado por Deus e não pelo próprio Deus, estamos infringindo esse mandamento. Quando colocamos a criatura acima do Criador, o próprio Deus, nós estamos indo contra esse mandamento de Deus. Nós estamos nos tornando escravos novamente. Quantas vezes nós somos tentados a confiar no dinheiro que nós temos e ele acaba por se tornar um Deus? Quantas vezes nós confiamos em nós mesmos, nas nossas capacidades, na nossa inteligência, na nossa força, na nossa saúde e queremos ser como Deus? Quantas vezes nós nos apegamos a amuletos, confiamos que eles vão nos livrar de algum mal? Quantas vezes, inclusive, símbolos cristãos se tornam amuletos para nós e deixamos de confiar exclusivamente em Deus? Passamos a confiar que ter um crucifixo fará diferença? Passamos a confiar que deixar a Bíblia aberta em nossa casa vai nos proteger? Isso é fazer outros deuses em nossa vida. É confiar em algo criado e não em Deus. Deus é muito claro na sua ordem. Não se deve adorar nada e nem ninguém que substitua a Deus. Não se deve ter ídolos, sejam eles visíveis ou invisíveis. E em seguida Deus faz a promessa de amaldiçoar até a terceira e quarta geração de quem não confia exclusivamente em Deus, mas também a promessa de abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam e confiam e seguem os seus mandamentos. Deus não quer simplesmente que nós cumpramos os mandamentos por obrigação, mas Ele deseja proteger a nossa vida.
e nos deixou os mandamentos, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Deus é verdadeiro Deus e Ele merece toda a nossa adoração e única adoração. Também no Novo Testamento, Jesus resume os 10 mandamentos em 2, e falando que o primeiro deles deve ser: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, conforme Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesus reforça essa adoração exclusiva a Deus. E peço que você novamente reflita se Deus tem ocupado o primeiro lugar na tua vida. Reflita se você não tem se tornado escravo de algo ou de você mesmo. Reflita se você não tem substituído a criação de Deus pelo próprio Deus. Que Deus nos ajude a sempre de novo olharmos para a nossa vida, olharmos para aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, e que Ele nos dê a capacidade de adorarmos somente a Ele, somente a Deus. Amém. Convido você para ainda termos um momento de oração. Bondoso Deus, nós agradecemos pelos mandamentos que deixaste para nós, orientação para as nossas vidas. Obrigado a Deus porque por meio deles queres nos proteger e deixaste eles também porque tu nos amas. Ó Deus, muitas vezes nós substituímos a ti por tantas outras coisas. Colocamos em primeiro lugar o nosso trabalho, a nós mesmos, a nossa família, o dinheiro que temos, tantas coisas, Senhor. Queremos confiar em coisas palpáveis, em amuletos, em superstições, em tantas coisas, Senhor, que não são verdade. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos para que depositemos a nossa confiança exclusivamente em Ti. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria de sabermos, de olharmos para as nossas vidas e deixar de lado aquilo que tem nos escravizado. Que nós possamos adorar, servir somente a Ti. Que nós coloquemos a nossa confiança somente em Ti. Que Tu nos ajudes. E assim, ó Deus, na confiança que Tu és o Deus verdadeiro, em quem nós cremos, em quem nós confiamos, queremos colocar diante de Ti situações também que nos afligem. Pessoas, ó Deus, que estão doentes,
pessoas internadas, pessoas acamadas, pessoas com dificuldades na sua família, no seu lar. Queremos deixá-las todas diante de Ti. Situações que Tu conheces bem que temos enfrentado, deixamos em Tuas bondosas mãos. Que, ó Deus, nós possamos confiar as nossas vidas inteiramente a Ti. Assim pedimos que nos conduzas ao longo dessa semana que começamos, que Tu possas ir dirigindo a nossa vida, conduzindo as decisões que formos tomar, que possas nos dar orientação, nos conduzir em nossas atividades, em nosso trabalho, que Tu estejas conosco. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.